Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, nós lemos, Evangelho segundo João, e versículo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quão maravilhoso! Nós estamos diante do Salmo 52, ele é um salmo de muito fácil compreensão, mas de fácil compreensão quando nós temos o Espírito Santo habitando nas nossas vidas. E se nós recusamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós não vamos conseguir entender não apenas o Salmo 52, mas não vamos entender nenhum outro versículo da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, no capítulo 16, e no versículo 12 e 13, nós lemos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Se nós não temos o Espírito Santo para esclarecer a Palavra de Deus, nós podemos pegar a Bíblia e podemos ler todos os capítulos, todos os versículos, podemos passar por ela 2, 3, 4, 5 vezes, e nós temos relatos de pessoas que já leram a Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse mais de 100 vezes. Agora, eu queria frisar que se você não aceita o Senhor como Salvador da sua vida, se você não tem Ele como o seu guia, se a Palavra de Deus não for, através do Senhor Jesus Cristo, parte da sua vida, na salvação, na certeza do Senhor morando na sua vida, não sendo a habitação do Espírito Santo, você vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, não vai entender. Porque a Palavra de Deus ela é clara, ela diz, e nós temos os exemplos desses discípulos que andaram com o Senhor, e nós lembramos quando o Senhor se referia nessas passagens de que Ele havia de destruir o templo e em 3 dias Ele iria reedificar aquele templo. E quando nós lemos aqueles sábios, aqueles religiosos, aqueles homens, eles diziam assim: olha, como é que o Senhor vai fazer isso tudo? Esse templo levou 46 anos para ser construído, e agora você vem me dizer que com 3 dias você vai reconstruí-lo? Mas eles não entendiam. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham a salvação no Senhor Jesus Cristo e não eram capazes de entender que o Senhor Jesus Cristo se referia ao seu próprio corpo. Ele se referia aos 3 dias que ele passaria na morte. Eles não entendiam que o Senhor Jesus Cristo iria ressuscitar ao 3º dia. E não apenas aqueles homens, mas os discípulos que o Senhor também não entenderam. E foram entender depois do acontecimento do Pentecostes. Quando nós vemos a formação da igreja primitiva, quando nós olhamos o livro de Atos, nós vamos ver que mais tarde aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo entenderam a que o Senhor se referiu. E quando nós temos o Espírito Santo habitando em nossa vida, nós estamos habilitados para estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria que nós parássemos e pensássemos nesse detalhe importante para que nós continuemos no texto inicial que nós começamos, que é Salmos capítulo 52. Não gostaria de simplesmente passar por esses versículos, olhar um pouco desta história, deste homem, sem que todos nós que aqui estamos pudéssemos entender a Palavra de Deus. Sem que todos nós que aqui estamos tivéssemos a certeza da salvação do Senhor Jesus Cristo, de saber que Ele habita na vida de cada um de nós, que o Seu Santo Espírito nos esclarece. E quando nós começamos dizendo que esse homem se doegue, porque te glorias da maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Nós não temos uma repreensão. Nós temos Davi dizendo de forma singelosa para todos esses homens que se fazem duros mediante a palavra de Deus, que a bondade, a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E basta a cada um de nós querer aceitar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e nós
vamos estar diante de um homem que nós lemos a partir do versículo 8, deixando esse homem que tinha na sua língua planos de destruição, era qual navalha afiada, praticadora de enganos. Um homem que amava antes o mal do que o bem e preferia mentir a falar retamente. Características do homem sem Deus. Características de um homem afastado da vontade de Deus. E quando nós continuamos e vemos a resposta do Senhor e o destino desse homem mau, que Deus vai destruir, Ele vai arrancar, Ele vai extirpar das terras dos viventes. E o homem que fazia de Deus a sua fortaleza, confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade, se fortalecia. O destino desse homem nós sabemos qual é. Infelizmente, esse homem está condenado a uma eternidade sem o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos olhar e ver agora o homem do versículo 8. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para você. Nós confiamos na vontade, nós confiamos na misericórdia do Senhor nosso Deus. E nós vamos poder dar graças para todos sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Bom, quando nós voltamos à palavra de Deus e quando nós olhamos 1 Samuel no capítulo 22 e o versículo 6, a qual o texto desse salmo nos remete a pensar, nós vamos olhar Davi fugindo das suas fugas do rei Saul. E nós começamos no versículo 6, e aí nós vamos até o versículo 23, e nós vamos olhar os irmãos podem dizer, mas é um contraste o que estamos falando. Porque Davi confiava em Deus. Mas quando nós olhamos o que Davi fez durante a sua fuga, nos leva a pensar, poxa, mas será que esse homem que tem o Espírito Santo na sua vida, vamos lembrar que o Espírito Santo é uma característica do povo após o Senhor Jesus Cristo. Lembramos que o Espírito Santo esteve com Saul, mas foi retirado dele. Lembramos que o Espírito Santo no Velho Testamento que habitou durante a sua vida foi o rei Davi. Foi o único homem do Velho Testamento a qual o Espírito de Deus acompanhou todo o tempo. E isso nos leva a pensar que como servos de Deus, tendo o Espírito Santo, nós não estamos isentos de cometer pecado. Nós não estamos isentos de cometer erros, mas nós temos um Deus que nos olha. Nós temos o Espírito Santo que nos acusa e nos faz a voltar para o nosso Deus, pedir perdão, e Ele é suficientemente capaz de nos perdoar. Mas quando nós olhamos o rei Davi, na sua fuga, nós começamos no capítulo 21, nós vemos Davi fugindo, e nós chegamos agora nessa situação onde ele se encontra com esse Doeg, na fuga de Saul, e nós vemos esse homem pregando mentiras. Nossa, estamos falando do rei Davi? Sim, estamos falando de Davi. Davi mentiu. Davi mentiu no capítulo 21, quando fugia e quando ele foi ter com Aimeleque, porque nós lemos no capítulo 21 e no versículo 8, disse Davi a Aimeleque, não que tenhas aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Mentira! Davi estava mentindo porque ele estava fugindo, ele não estava atendendo ordem de rei nenhum. E quando nós continuamos esse texto, nós vemos Davi agora diante do rei de Gate, no versículo 12, nós lemos, Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos póstigos da porta e deixava correr saliva pela barba. E o que o rei diz? Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco? Por que me trouxestes a mim? Mentira. E Davi agora, diante do medo, prega uma peça no rei, se fingindo de doido. Nós estamos falando de Davi. Nós não estamos falando de um pobre servo de Deus nos nossos dias atuais. Não. Nós estamos falando do rei.